A paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, família? Eu sou o pastor Fábio Anastácio e tenho uma palavra de bênção, de vitória para a sua vida. Assista essa pregação até o final, que é uma palavra de ensinamento. Deus, Ele vai nos ensinar como a gente pode acumular tesouros no céu. E essa palavra, ela se encontra no livro relatado por Mateus capítulo 6, no versículo 19, Jesus Cristo vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem a ferrugem a consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, o ensinamento hoje é para você acumular tesouros no céu. E o primeiro passo, Jesus Cristo, ele vai nos ensinar no versículo 6 do capítulo 6. Ele vai dizer assim, quando, pois, você for dar uma esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então Deus está falando, quando você for dar uma esmola ou ajudar alguém, não toque trombeta, não fale e nem comente para ninguém o que você fez. E ele vai até comparar com os hipócritas nas sinagogas. Lembrando que as sinagogas representam as igrejas. Então ele está falando assim, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Hoje você vê, em muitas igrejas, às vezes eles lá mostrando que está levando a cesta básica, assim, para as pessoas que estão necessitando, ou até mesmo doando cobertor, assim, as pessoas na rua. Então ele está falando assim, como fazem os hipócritas. Então ele fala que quando você for fazer isso, no versículo 4, ele fala que não é para você deixar a sua mão esquerda ver o que a tua mão direita está fazendo. E ele vai dizer assim, no versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, Jesus está dando um segredo aqui. Tudo que você for fazer, você faça para Deus. Quer acumular tesouro no céu? Em vez de você fazer para ser visto diante dos homens, faça para ser visto diante de Deus. E quando você faz para ser visto diante de Deus, você tem que fazer em secreto ali. Somente Deus tem que estar vendo. Somente Deus tem que estar vendo. Porque quando você faz assim para mostrar para as pessoas que você é bom, que você é um homem de Deus, automaticamente você já recebeu ali a sua recompensa, o seu galardão, sim ou não? Porque as pessoas vão ver a sua atitude. Vai falar assim, Ciclano é um homem de Deus, olha o que ele está fazendo. E Cristo, ele vai falar assim, quando você fizer essas coisas, que você faça em secreto, que teu Pai que está em secreto, ele irá te recompensar. Então você vai querer a recompensa de quem? Do homem ou de Deus? Você vai querer a recompensa de homem ou de Deus? Por isso que ele está falando, não ajunteis, não acumuleis tesouro aqui na terra. Porque quando você faz para o homem, você acumula aqui na terra. Mas quando você faz para Deus, tem uma grande diferença. Você acumula os tesouros com Deus nos céus, onde ninguém pode roubar. Daí você vê que Jesus Cristo, ele fala, ele dá o exemplo também. Ele fala, não somente fala, mas ele dá o exemplo. Jesus Cristo, ele curou muitas pessoas.
E em algumas dessas curas, ele vai dizer assim, ó, não comente para ninguém, não comente para ninguém. Eu vou citar até a cura do homem que era surdo e gago. Jesus Cristo vai cuspir, até mesmo na língua dele. Essa passagem está relatada no Evangelho que Marcos escreveu, capítulo 7. Versículo 36, Jesus Cristo vai dizer assim, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então, tem uma grande diferença quando você não fala. E aquela pessoa que recebeu o milagre, você está vendo que esse surdo e gago, ele não consegue se conter. Porque foi um milagre, sabe? Mexeu ali com a sua vida, com a história dele, e ele vai contar o milagre que ele recebeu, a bênção que ele recebeu. Então, quando você não fala, quando você não toca a trombeta, você pode ter certeza que o ato que você fez, essa pessoa, ela reconheceu e com certeza ela irá passar para outras pessoas. Mas Jesus está falando que não pode sair assim da sua boca. Não pode sair da sua boca. E o segundo passo para acumular tesouros no céu, agora está aqui no versículo 6 do capítulo 6. Ele vai dizer que quando você for orar, ele vai declarar, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Então, quando você for orar, entra no teu quarto, entra num lugar que você escolheu ali, onde que vai ficar somente você e Deus. Ele está colocando uma referência aqui. Quer dizer que teu quarto é um lugar santo, né? Mas é um lugar que ele está colocando onde que vai ficar somente você e Deus. Então, o lugar secreto de algumas pessoas, às vezes é o banheiro, da onde que trabalha, é onde que tem ali, onde que ninguém pode atrapalhar ali, e entra dentro do banheiro e ali ora para Deus. Ou tem muitas pessoas que o lugar secreto é dentro do carro, quando está ali sozinho, sozinha, dirigindo, e começa a orar para Deus. Ele está falando para não fazer assim igual os hipócritas. No versículo 5, ele vai aconselhar, ele vai falar assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aqui ele está falando assim, quando você ora para o homem ver que você é uma pessoa que ora, né, você está acumulando tesouros aqui na terra. Mas quando você ora em oculto, você acumula tesouros aonde? No céu. No céu onde ninguém está vendo ali. Somente Deus. E o Pai que está em secreto, Ele irá te recompensar. Mas quando você ora, igual hipócritas, na hora que ele fala aqui, você vê que em sinagogas ou nas praças, vamos jogar nos templos de hoje, pastores para mostrar que está orando, né? Sobe num monte lá e pega o celular, ô Senhor, nosso Deus, nosso Pai, né? Isso daí é para chamar a atenção das pessoas, para tentar ganhar as pessoas ali, para mostrar que é um homem de Deus. Você é um homem de Deus mesmo, você ora mesmo. Mas com Jesus Cristo eu aprendo que eu não tenho que mostrar para as pessoas, eu tenho que mostrar para Deus, sabe? Então, quantas vezes eu já vi pessoas assim, líderes de igreja,
Pega o celular aí, filma eu orando aqui de joelho com esses pedidos. Não. Sendo filmado. Então aqui ele está falando assim, não ficar de pés igual os hipócritas na sinagoga ou na praça para serem vistos pelos homens. Ele está dando um exemplo e hoje nós damos o exemplo nesses que eu acabei de dar, pessoas para serem vistos, né? Fulano de tal é um homem de Deus, ciclano é um homem de Deus, olha lá, está orando, né? Então ele está falando assim, entra dentro do seu quarto, entra no seu lugar secreto, e teu Pai, o nosso Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar, né? Porque quando você ora, né, assim para os homens ver, né, se você tem essa atitude, eu falo para o irmão, você já vai receber a sua recompensa, que eu vejo que você ora mesmo. Mas quando você não mostra para as pessoas, e sim somente para Deus, é Deus que vai te recompensar. Então acumule tesouros no céu com Deus, não com os homens aqui na terra. Então, você vê que Jesus Cristo, igual eu disse, ele fala e dá o testemunho. Olha Jesus Cristo quando ele orar no Evangelho aqui, relatado por Marcos, capítulo 1, agora, versículo 35, vai dizer assim, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Mas aonde que ele estava? Estava no lugar dele secreto, Jesus. Ele, Deus. Então, faça isso. Porque quando você faz isso, você está acumulando tesouros nos céus, no céu. E olha, no versículo 7, ele vai dizer assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Então, na hora que ele fala assim, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, então, são palavras vãs. Entende o que é palavras vãs? Palavras que não têm sentido. Às vezes, tem muitas pessoas que ensinam que você não pode repetir o Pai Nosso. Não, você até pode repetir o Pai Nosso. Mas se você quiser ter o Pai Nosso como modelo, né, e você pegar o Pai Nosso ali como modelo e fazer a sua oração, dizendo, meu Pai Todo-Poderoso, você pode. Jesus Cristo, quando fala Pai Nosso, é porque ele estava junto com os discípulos. Mas quando você está sozinho, você pode dizer, meu Pai Todo-Poderoso, grande Pai, grande é o Senhor. O Senhor é santo, Pai, santo. Grande é teu poder. Agindo Deus, quem impedirá? Né? E você faça a sua oração, mas você tem o Pai Nosso ali como modelo. Mas se você quiser orar ali, Pai Nosso que estás no céu, não tem problema não. Mas o que ele está falando? Palavras vãs, sabe? Mas palavra que não tem sentido. Vamos colocar um exemplo? É igual uma pessoa que está trabalhando lá e está tendo um levante, e ele ora ali para Deus mandar embora aquela pessoa, aquele que se levantou, né? O seu inimigo ali que está perseguindo. Uma palavra vã, meu irmão. Né? A palavra de Deus, você tem que orar conforme a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus vai ensinar aqui mesmo, no Sermão da Montanha? Ele vai dizer para você orar pela vida daqueles que te perseguem. Né? Orar, ó Deus. Né? Transforma a vida do irmão. Mostra para o irmão que, eu não sou essa pessoa do jeito que ele está pensando. Tira essa intriga, Pai, das nossas vidas. Derrame a paz, Deus Todo-Poderoso. Então, na hora que ele fala assim, não useis palavras vãs, é nesse sentido. É igual uma pessoa que está solteira, vai orar para ficar com uma pessoa casada.
Você entendeu? Não. Vai pedir um sinal? É igual uma pessoa assim que está procurando alguém. Aí aparece alguém ali para a vida dele, para a vida dela. Mas a história dessa pessoa é que ela já foi casada, ou ele já foi casado. Aí você pergunta, por quê? O amor, por que vocês terminaram? Porque o amor acabou. Porque o amor acabou. Né? A palavra de Deus fala que você não pode namorar nem casar com essa pessoa, porque senão você com ela já cometeu adultério com ele. Então não tem sentido você orar, não, Deus, dá um sinal. Essa palavra de Deus já fala, você entendeu? Palavras vãs, você entende? Igual a passagem lá de Elias, quando ele vai intimar lá os 900 profetas de Baal. Você vê que eles tinham Baal como Deus. Ele soltava palavras vãs, porque Baal não era Deus. Você vê que Elias, ele vai dizer, grita mais alto aí. Ele não tá te ouvindo. Né? E eles ficaram da parte da manhã até o meio-dia, clamando, e nada. Baal nem respondeu, ele falou, não é possível, ele está dormindo. Elias ainda zombava ainda. Ele está dormindo. Ou ele está atendendo alguém, continua, calma um pouquinho, que ele vai parar de atender essa pessoa para te atender, né? E eles não vão ter resultado. Eles vão até se ferir lá, sangue vai sair, que era o costume deles. Mas Elias, olha quando Elias ora, olha como Elias vai orar. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 36. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra, olha, ele fala aqui, ó, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu. Você pegou isso aqui? Porque a oração de Elias é uma oração curta também. Mas a oração dele tem sentido. Pastor, mas estão vãs repetições, eu posso orar se eu quiser a cura do meu filho ali, para Deus libertar ele das drogas? Pode. Tem sentido. É igual o caso da viúva, lembra o caso da viúva? Que ia até o juiz, né? E o juiz não queria pegar a causa dela, ela começou a insistir, até que uma hora ele pegou a causa dela. Então você pode, tem sentido isso. Você pode orar lá toda noite, né? Todo dia, 3 vezes por dia. Deus, cura o meu filho, ou o seu esposo, ou a sua esposa, né? Liberta, né? Que Deus, ele vai te atender. É palavras que têm sentido. Agora você não pode falar palavras que não têm sentido, palavras vãs. Tem palavras que é vãs, você vai orar para Deus, vai pedir, a palavra dele já fala não. Você entendeu? E voltando no evangelho relatado por Mateus, você vê que no versículo 9, ele vai até ensinar o Pai Nosso. Então, quando ele fala assim, o Pai Nosso, é porque ele estava junto com os discípulos. Mas você pode também orar no seu lugar secreto, dizendo, meu Pai, Deus vivo, santo, fiel. Você pode orar assim. E é bem interessante aqui as colocações que Jesus Cristo faz para nos ensinar no Pai Nosso. Ele vai falar assim, Pai Nosso que estás no céu. Onde que o nosso Pai está? Ele está nos céus. Aí ele vai dizer assim, santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus, ele é santificado, sim ou não? Sim. Tem alguma coisa que pode tirar a santidade de Deus? Não. E quando ele fala assim, santificado seja o teu nome, é através do seu testemunho. É por isso que ele vai falar assim, santificado seja o teu nome, através da minha vida, Pai.
através da minha vida, que eu venha dar um bom exemplo, né, como seu filho. Né, porque antigamente, nos anos 90, aconteceu muito isso. Sempre que uma tia minha me levava a uma casa de algum familiar, né, as pessoas perguntavam: quem é sua mãe, quem é o seu pai? Eu falava assim: minha mãe é a Maria. Né? Quando eu ia assim na casa dos parentes do meu pai, que eles não me conheciam, eles perguntavam: quem é seu pai? Eu falava assim: é o Renildo. Né? Por quê? Porque através do meu comportamento, falava assim quem era o meu pai, né? Quem era assim a minha mãe. Né? Então tinha muito isso. Hoje, quando eu vejo uma criança assim que é educada, aí eu fico olhando assim: meu, quem é o pai dessa criança? Sabe? Quem é seu pai? Meu pai é aquele ali. Eu falei: eita, parabéns, viu? Parabéns. Então por isso que ele fala assim: santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santificado, mas é através da tua vida, sabe? O nome de Deus tem que ser glorificado. Esse aí é um servo de Deus, hein? Essa daí é uma serva de Deus. Mas tem pessoas que falam assim: eu sou filho de Deus. Eu olho assim: será que sua mãe não te enganou não, meu filho? Porque você não tem os frutos do Espírito Santo, que mostra que você é filho de Deus. Né? Então por isso que ele fala: santificado seja o teu nome. Então você vê a sequência que ele vai falar: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Do mesmo modo, Pai, que o Senhor governe os céus e a terra, que o Senhor venha governar o meu coração. Meu coração. Por isso que ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui ele vai ensinar a gente a agradecer a Deus, aqui no pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Agradecer a Deus. Na hora que você come um contrafilé, mas na hora que você também não tem uma mistura ali para comer. Você tem que dar graça a Deus. Então por isso que ele estava colocando aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É igual Jó. Jó glorificava o nome de Deus tanto na riqueza e também na hora que ele perdeu tudo ali. Você consegue entender isso? E olha aqui ele falando aqui, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então aqui, ó, pedindo perdão, automaticamente você tem que perdoar, né? Tem que perdoar. Assim, se houve alguma briga familiar, né, uma briga com o ex aí, né, um caso que cresce muito, tem que haver o perdão. Você que é cristão, você tem que perdoar, da mesma maneira que Deus, ele é misericordioso demais nas nossas vidas e nos perdoa todos os dias. Assim a gente tem que perdoar o irmão, né? A palavra fala que o perdão, a gente tem que perdoar 7 vezes ao dia se o irmão vier pecar contra a gente. Então, não sei qual que é o caso aí do irmão, da irmã, para estar perdoando. Libera esse perdão. Libera esse perdão. Porque se você não liberar o perdão, Deus também não vai te perdoar. Né? Porque se Ele te perdoa, por que você não pode perdoar? Não. E aqui, ó, bem interessante isso aqui. Ele vai dizer assim no versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação. Olha aqui, você tem que falar: Deus, que o Senhor venha me fortalecer. Venha me fortalecer nos dias difíceis, que eu não venha cair na tentação, Pai. E ele vai dizer assim: mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra. Você lembra da oração do neto do avião lá do Chapecoense, aquele time de futebol? Você vê que ele sonhou que esse avião ia cair. Quando ele entrou ali no avião, ele mandou mensagem para a esposa dele, para repreender o espírito da morte, assim, que ele estava com um mau pressentimento. E de repente você vê que o avião apagou ali, e ele ali orando, e ele sobreviveu. Se você ver, assistir o testemunho dele, assista depois. Você vai ver que até o médico vai dizer que era impossível ele até mesmo gemer, porque o pulmão dele foi perfurado. Então, um testemunho forte. Então, quando você ora, repreendendo, livra-nos do mal. Olha, Deus está te dando a vitória.
Deus está te dando vitória. Deus está te dando a vitória. Aqui no versículo 16, ele vai dar mais um segredo aqui para você acumular tesouros nos céus. Ele vai dizer assim, quando jejuares ou jejuardes, não vos mostreis contritos como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então ele fala assim, quando você jejuar, não fica falando, tocando trombeta para falar para os homens, tô no manto, tô no jejum, hoje eu me consagrei. Faça isso não. Ele fala para você ungir sua cabeça, lavar o seu rosto. Eu costumo, assim, quando eu estou jejuando, costumo nem ir nas casas das pessoas. Porque quando você vai, as pessoas sempre vai te oferecer alguma coisa ali, né? Come aí. Aí eu falo, não tô com fome não. Mas tem muitas pessoas que já falam, eu estou de jejum, aí sim, hein, Márcio? Aí sim, ele está falando que você já recebeu a recompensa dos homens. Por isso que ele fala assim, não acumuleis tesouro aqui na terra. Tem pessoas que gostam de ser vistas pelos homens, para mostrar para os homens que é santo. E Jesus está falando assim, você não. Quando você for jejuar, lava o seu rosto. Não deixa parecer que você está jejuando. Não, coloca o sorrisão no rosto. E teu Pai que está em secreto, Ele irá te recompensar. Ele irá te recompensar. Por isso que eu comecei aqui falando no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 19. Ele vai dizer, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí que estará também o vosso coração. Então onde que você está acumulando tesouro? Com os homens aqui na terra? Então o seu coração está para agradar aos homens, não a Deus. Tome cuidado. Aquele que tenta agradar os homens, às vezes desagrada a Deus. Então, eu aprendo muito isso daqui. Eu não procuro agradar todo mundo. Assim, eu não vou em qualquer lugar. Você entendeu? Eu não vou em qualquer lugar. Assim, porque às vezes tem pessoas que querem agradar os homens. Assim, se eu for, eu vou levar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então, eu não vou agradar homens. Eu vou agradar a Deus. Por mais que às vezes eu venha perder status, seguidores, não quero que ninguém me siga. Tem que seguir Jesus. Eu quero que as pessoas me imitam, porque eu imito Jesus. E quando eu falo imitar, não é assim o que eu falo, não. Não, é nas atitudes. Nas atitudes, no amor. Então, nas atitudes. Então, ele vai dizer assim, no versículo 22,
A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então ele está falando assim, ó, a cadeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então aqui ele está dando um segredo, né? Segredo para você ter uma vida abençoada. Mas é forte essa passagem aqui, na hora que ele fala, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aqui ele fala de uma cegueira espiritual, né? Que a pessoa pensa, não, minha luz, eu tenho luz. Mas ele está falando, são trevas, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Por que quão grandes serão tais trevas? Porque além de você se enganar, achando que tem luz e tem trevas, você engana outras pessoas. Você engana outras pessoas, né? Então por isso que você tem que meditar a palavra de Deus, para você não ser enganado nem enganar outras pessoas. Você lembra daquela passagem que Jesus Cristo fala assim, Mateus capítulo 23, no versículo 13, ele vai dizer para os fariseus, vocês não entram dentro do reino de Deus, nem deixam as pessoas entrarem. E é forte isso. As pessoas, né, às vezes pensam que vai entrar no reino de Deus, né, e além de não entrar, assim, não deixa as outras pessoas entrar. Por quê? Porque vive uma religiosidade. E nós somos salvos pela palavra. Tem muitas religiões que já se desviaram. Então ele fala assim, olha, vocês não entram, vocês rodam o mundo inteiro, no versículo 15 de Mateus capítulo 23, o mundo inteiro para fazer um prosélito, um discípulo, e quando ele se torna um prosélito e um discípulo, ele se torna merecedor do inferno 2 vezes mais do que a vós, né? Às vezes eu bato muito nessa tecla, porque, muitas pessoas têm que despertar, sabe? Ver se a igreja está andando conforme a palavra de Deus, assim, se não está pregando uma avareza, sabe? As concupiscências para agradar o homem, né? Então, e é forte isso daqui. Você vê que é tão forte que Jesus Cristo, ele fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E você vê que ele vai dizer assim, Mateus capítulo 7, no versículo 22, que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz prodígios, maravilhas, sabe? Pessoas que foram libertas do pecado. Entenda uma coisa, se liberto do pecado é uma coisa, agora da iniquidade é outra. Na iniquidade você tem que buscar aqui o conhecimento, né, para agradar a Deus, para não provocar ira em Deus. Então você vê que esses pastores, né, eles vão dizer ao Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz prodígios, maravilhas, eu fui um bom esposo, eu fui no ID levar a tua palavra, lembra? Ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha a diferença que ele não está falando, ele está dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É aquilo que as pessoas acham que é certo oferecer para Deus, igual assim, as pessoas falam, sempre bato nisso aqui, né? A campanha que tem matado muitas pessoas no erro, entregando a concupiscência aí das pessoas, né? Dentro da igreja, para ter a igreja cheia, porque só é uma estratégia para a igreja estar cheia para eles, ó. Então, você vê que em Mateus capítulo 15, no versículo 8, ele vai dizer assim, me honro com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Em vão me adora, ele está falando em vão me adora, com ensinamentos que vêm do homem, com doutrinas que vêm do homem. Então ele não está falando aqui de pecado,
Não, ele tá falando de ensinamento, iniquidade, ensinamento que vem do homem. Então as pessoas numa cegueira espiritual, né? Essas pessoas, se você parar para analisar, elas não estavam na prostituição, sabe? Ela estava curada, sendo câncer, assim, curada do milagre. Receber um milagre, ser curada é uma coisa, ter a salvação é outra. Né? A salvação você tem que buscar, por isso que você tem que meditar, você tem que ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê e medita a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, você tem que ler. Você tem que ler a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. É igual Nicodemos. Fala para mim qual o pecado que Nicodemos tinha. A cegueira espiritual. Porque ele se prostituía? Não. Ele bebia, né? Usava alguma droga, vamos dizer assim? Não. Não. Então, por isso que ele está falando aqui, ó. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Além de você se enganar, além de você estar sendo enganado, você engana outras pessoas, né? E é bem interessante, ele vai dar esses conselhos, assim, onde que você, se você colocar em prática, você será abençoado e muito abençoado. Não pelos homens, mas por Deus. E quando você é abençoado por Deus, automaticamente os homens irão ver o que Deus fez na sua vida. E ele, na hora que ele fala isso, bem interessante já aqui na colocação que ele põe aqui no versículo 24, para as pessoas tomarem cuidado, pois quando receberem as bênçãos de Deus, né, não deixar o dinheiro afastar elas da presença de Deus. Porque muitas pessoas, quando começam a receber as bênçãos, elas se afastam, em vez de elas se aproximarem, elas se afastam, né? No versículo 24, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamon, e ao dinheiro. Então ele está falando para tomar um cuidado. Olha, quem vai te dar o trabalho é Deus, o seu emprego é Deus, né? Mas agora a hora extra é o diabo que vai te ofertar na sua vida, para você se afastar da presença de Deus. Então tome posse dessa palavra. E é bem interessante isso. Jesus Cristo, ele fala assim, ó, toma cuidado para não amar mais o dinheiro. Toma cuidado para o dinheiro não te tirar da minha presença. E ele já vai entrar na colocação que, é tremenda, a colocação do nosso Deus Todo-Poderoso, que ele vai falar assim, ó, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer ou vestir. Então, para as pessoas não deixarem o dinheiro, sabe, roubar a salvação delas. É forte demais essa palavra, esse ensinamento do nosso Senhor Jesus. Olha aqui no versículo 25, ele vai dizer assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves, olha ele falando assim, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vales vós muito mais do que as aves? Então não fica com medo, não, eu posso perder, sabe, essa oportunidade, não fica com medo. Deus, ele vai suprir ali a sua necessidade. No versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós,
outros homens de pequena fé. Então ele coloca um exemplo aqui, ó. Ele vai dizer como crescem lírios do campo. Ele vai falar que Salomão, com toda a sua glória, né, ele vai dar um exemplo aqui, ó, de Salomão, né? Eu, contudo, vos afirmo, no versículo 29, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então aqui, ó, ele está falando assim, ó, espelhe em Salomão, né? Seja sábio, pega essas palavras que Deus está usando a minha vida aqui para edificar tanto a sua vida como a minha vida também. Ele vai dizer assim, ó, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabes que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele fala assim, não andei ansioso, né? Ou inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ó, essa semana eu tenho um testemunho para contar. Eu estava com vontade de comer um chocolate, eu gosto muito de comer chocolate. Pronto, falei. E eu não falei para ninguém, eu ia até comprar um chocolate, mas acabei esquecendo. Assim, um dia foi corrido, eu não tive tempo, eu acabei esquecendo. E quando foi começar o culto da noite, uma irmã chegou com uma sacola e falou assim, pastor, olha, eu trouxe um presente para o Senhor. Eu falei, obrigado, minha mãe. Quando eu abri, era um chocolate. Pensa no chocolate gostoso, viu? Que chocolate tremendo. Então, Deus aqui, Ele sabe das suas vontades, das suas necessidades. Né? Eu gosto de glorificar o nome do nosso Deus, sim, até mesmo nas pequenas coisas. Lembro que uma vez a minha pasta de dente tinha acabado, né? E eu falei, eu preciso comprar uma pasta, e acabei esquecendo ali de comprar uma pasta. Acabei esquecendo de comprar uma pasta. Outra pasta que eu tinha, a pasta não era boa, não era, sabe? Você põe a pasta e fala, essa pasta não é boa, não. Eu falei assim, ó, eu preciso comprar uma pasta de dente, uma pasta boa. E o dia ali, corrido, à tarde eu tinha esquecido também. Veio uma irmã aqui da igreja, falou assim, pastor, te trouxe um presente. Eu falei, minha irmã, não precisava não. Ela falou assim, toma, pastor, é simples, mas é de coração. Quando eu peguei assim, falei, é simples para você, que isso aqui, Deus é maravilhoso, minha irmã. Olha, eu tinha esquecido de comprar a minha pasta. Daí Deus aqui está usando a vida da irmã e me deu uma pasta que, pensa na pasta boa, vamos dizer assim. Né? Outra vez estava com vontade de comer um ovo, uma irmã trouxe assim, sem falar nada, a irmã trouxe um arrozinho com feijão e um ovinho, né? Assim, eu estava com vontade de comer arroz, feijão e um ovo, ela trouxe ali, sem falar nada. Outra vez junto com os irmãos aqui na igreja, falei, eu tô com uma vontade, sabe o que, pastor? Vontade de comer salsicha com tomatinho, né? Uma coisa simples, né? Mas eu tava com vontade, fazia tempo que eu não comia. E fui assim para casa da minha mãe, cheguei tarde, assim à noite, a mãe já estava deitada, falei, benção mãe, fui dormir. No outro dia eu levantei assim, já era o dia da minha folga, eu levantei assim, já tarde, perto da hora do almoço. Minha mãe pegou e falou assim, filho, você me perdoa? Eu falei, mas por que, mãe? Ela falou assim, porque a mãe esqueceu de descongelar a mistura e a mãe fez salsicha com tomatinho. Eu falei, meu Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Então,
A palavra de Deus é essa: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu creio que através dessa palavra, né, você colocou aí, ó, tomou posse. Eu vou acumular tesouro no céu. Vou deixar de fazer ali para o homem, mas eu vou fazer para Deus. E quando eu faço para Deus, eu faço assim para os homens, mas sem querer nada em troca. Nada em troca. Amém? Que Deus que está no céu, Ele irá te recompensar. Meu irmão e minha irmã, toma posse dessa palavra, coloca ela em prática. É um ensinamento tremendo que vai abençoar muito assim o seu dia a dia, né, colocando ela em prática. Amém? Receba aí o meu abraço, um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe, família.